Oi! Hoje a gente vai falar de puberdade. A puberdade é o período de transição entre a infância e a vida adulta. É nesse período que se desenvolvem os caracteres sexuais e a capacidade de se reproduzir. Ela dura de 2 a 3 anos. E a idade em que a puberdade começa vai depender de fatores genéticos, quantidade de gordura corporal, nutrição e estímulos ambientais que cada um está exposto. O início da puberdade é determinado pelo aumento de hormônios produzidos pelas gônadas, que nos meninos são os testículos e nas meninas os ovários. O hipotálamo, que fica no nosso cérebro, vai secretar o hormônio liberador de gonadotrofinas, o GnRH, que vai estimular a hipófise a liberar outros 2 hormônios, o LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, hormônio folículo estimulante, que vão atuar então nas gônadas, estimulando nos meninos os testículos a produzirem testosterona e nas meninas os ovários a produzirem estrogênio. As meninas se desenvolvem primeiro, geralmente entre 10 e 11 anos, mas é considerado normal se a puberdade começar entre os 8 e 13 anos de idade. O primeiro sinal do início da puberdade é o surgimento dos brotos mamários, chamado de telarca. Os seios continuarão se desenvolvendo até por volta dos 16 anos. Algumas meninas terão mais seios que outras, e isso é normal. Nesse período, também ocorre a pubarca, que é quando começam a surgir os pelos mais grossos na região da virilha e das axilas. E 1 a 2 anos depois que começaram a crescer os seios, em torno dos 11 a 13 anos, acontece o estirão do crescimento. E aí, por último, a primeira menstruação, que é chamada de menarca, e isso indica então o fim da puberdade nas meninas. As mudanças corporais de altura, forma do corpo, pelos, seios ainda vão continuar por um tempo, mas agora de uma forma menos acelerada. E para os meninos, a puberdade ocorre um pouco mais tarde, normalmente entre 11 e 12 anos, e vai ser considerado normal se ela começar entre 9 e 14 anos de idade. Neles, o primeiro sinal é o crescimento dos testículos. Nessa fase, o pênis também aumenta, tanto de volume quanto de comprimento. E no meio de toda essa bagunça, surgem os primeiros pelos. Primeiro nas axilas e na virilha, e depois é que vem os pelos no peito, pernas e no rosto. Aproximadamente 2 a 3 anos depois que começaram a crescer os testículos, por volta dos 14 a 16 anos, vem o estirão do crescimento. Nessa época, também tem a mudança de voz. Devido a uma alteração na anatomia da laringe, as cordas vocais ficam mais frouxas e depois de um período de voz oscilando entre fina e grossa, finalmente ela fica mais grossa. O fim da puberdade nos meninos é quando acontece a primeira ejaculação, que normalmente acontece quando eles estão dormindo, e chamamos isso de poluição noturna. Assim como nas meninas, as mudanças corporais e o crescimento ainda continuarão por um tempo, mas agora mais lentamente. Tanto nas meninas quanto nos meninos, durante o estirão do crescimento, o corpo vai crescer de maneira desigual, crescendo primeiro as extremidades, como mãos e pés, para depois crescer o tronco. Outra mudança muito comum devido à presença dos novos hormônios é a pele ficar mais oleosa, e com isso surgem as espinhas e os odores ficam todos mais fortes, tanto no suor, nas axilas, como nos pés. Outra informação muito importante sobre a puberdade é lembrar que ela é única para cada um. Então, tanto a ordem quanto a velocidade das mudanças podem variar entre os indivíduos, e isso é normal.